Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Temos alguma novidade? E aí, gente? Tá tudo bem? Eu tô com muitas saudades aí da turma. Bom, na aula de hoje, bom dia, Eduarda. Tudo bem comigo? Graças a Deus. O pessoal tá ainda se conectando, né? Vou esperar um pouquinho, mas a gente vai se comunicando aí pelo bate-papo, tá bom? Então, vou silenciar todos e a gente vai se comunicando. Para quem chegou agora, meu bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula remota de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte gótica e o que a gente sabe dessa arte. A gente vai falar, então, mais sobre a parte da arquitetura, tá bom? Mas o que a gente sabe? Que foi um período posterior à arte românica. E então a gente vai falar aí no período assim da Baixa Idade Média, como uma forma de reação. Reação contra o quê? Contra o estilo passado, né? Então ele é embasado em ideais não só religiosos, mas também econômicos. Então, as catedrais, elas se tornaram símbolo da concretização da igreja e da monarquia. E foi um período do quê? Da ascensão da burguesia. E eles que acabaram ajudando a financiar a construção das catedrais por conta dos impostos. Vocês sabiam disso? Então, como é que era, né, naquela época? A gente fala assim, a gente vai falar aí da arte gótica. O que a gente percebe? E nós temos aí grandes construções, né? Muito alto. Por que muito alto? Que era em direção aos céus. Eles achavam que dessa forma ia demonstrar aí, né, que eles poderiam estar em direção aos céus para alcançar Deus. Olha só. E aí a gente tem os arcos ogivais. Quais são esses arcos? É quando dois arcos simétricos se encontram e nós temos aí ângulos curvilíneos, tá bom? Os espaços internos eram muito amplo, bem iluminados e extremamente decorados. Eu vou colocar imagens e vocês vão acompanhar isso que eu acabei de falar. Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos à nossa aula de artes de sexta-feira. E aí nós temos aí arte gótica. Olha que bacana. Aí vocês podem ver a altura em que eles faziam essas construções. Então, por quê? Era para representar o alcance a Deus. E o que a gente percebe aí então, gente? Quando nós falamos então da arte gótica, nós temos algumas características que são fundamentais. Então, a arte gótica foi expressão artística da Baixa Idade Média, lá por volta do século XII, que perdurou então até o Renascimento. Denominada de arte das catedrais, ela era realizada nas cidades. Foi uma reação ao estilo românico e pretendeu rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídas no campo. Isso porque, nesse momento, as cidades começaram a crescer por conta da economia, fundamentada no comércio. Anteriormente, as vivências coletivas estavam concentradas no campo. Os mosteiros consistiam nos locais de desenvolvimento intelectual e artístico. Preste atenção. Em breve, nós teremos atividades que nós temos que ter esse conteúdo aí registrado, porque vai cair aí, possivelmente em um trabalho ou em uma prova. Então, vocês vão agora tirar print dessa tela, ou então vocês vão copiar, tá bom? Mas para que vocês possam copiar com calma, faz o que eu estou falando, tira print ou tira foto, tá bom? E registra isso no caderno. Então, põe lá, arte gótica. Vai escrever qual é a definição e as principais características, ok? Aí, o que a gente percebe, então? Que houve um crescimento da economia.
E com a expansão da cidade, foi preciso criar novas catedrais. Então, a arte gótica se desenvolveu ainda mais. E aí a gente percebe alguns detalhes, como assim, muitos detalhes com esculturas, estátuas de santos, de guerreiros, de pessoas comuns, de monstros. E aí a gente vai vendo também muitos vitrais, que era uma das formas que se destacavam nessa arte gótica. Então vamos lá. Sabendo disso, nós temos aí outro exemplo, né, de imagem da arte gótica. O marco histórico desse momento ocorreu nas imediações de Paris, quando a Abadia Real de Saint-Denis foi construída, entre os anos de 1137 e 1144. Essa basílica é considerada a primeira edificação com características da arte gótica, com sua fachada com 3 portais que levam às 3 naves dentro da igreja. Então, presta atenção, gente, sempre no tamanho dessas construções. E aí, que material era usado? Eram usados materiais muito mais leves, garantindo edificações mais altas e seguras, muito mais iluminadas e extremamente decoradas. E aí nós temos as principais modalidades. Nós temos na parte da arquitetura, da escultura e da pintura. Marque esses 3 pontos. Eu posso perguntar quais são as principais modalidades na arte gótica e colocar essas 3 palavras, vocês têm que identificar. Então, vai anotando. Tudo que eu estou falando pode cair em atividade. Professora, é pouco tempo para que eu anote, então vamos combinar. Tira print ou então tira foto. Quem conseguir tirar print pode compartilhar aí no grupo da sala, tá bom? E aí nós temos aí exemplos. Olha lá a arquitetura gótica. Vocês estão percebendo aí a altura, os elementos? Perceberam como é tudo muito mais amplo, bem iluminado e como eles são decorados, olha. E aí nós conseguimos ver muitas estátuas também nesse período. A arquitetura foi a principal expressão da arte gótica e a ela estará atrelada a pintura e a escultura. Olha aqui, os arcos ogivais que eu falei. Presta atenção. São 2 arcos simétricos, de um lado e do outro, tá bom? E, temos as rosáceas, os vitrais. Então, tudo isso são traços marcantes da arquitetura gótica. Aqui nós temos um exemplo dos principais pontos. Temos a foto lá de Notre Dame, que a gente vê aí em muitos filmes, em alguns desenhos. Então, a Catedral de Notre Dame, que fica lá em Paris, olha lá, é uma das mais antigas catedrais francesas, em estilo gótico, iniciada sua construção no ano de 1163. É dedicada à Virgem Maria e situa-se em Paris, rodeada pelas águas do rio Sena. Temos as principais características da arquitetura gótica, isso também vai cair. Então, olha só o que eu já falei. Nós já falamos dos arcos ogivais, falamos do vitral, olha lá, verticalidade. O que eu falei das torres? Olha lá, bem altas, né? Em direção ao céu, que significava que eles queriam alcançar Deus. E as rosáceas. Marca esse também, tira print aí, gente. Aí a gente pode dizer que esse estilo durou até quando, gente? Podemos dizer que ele durou até o fim da Idade Média. E aí,
a gente fala, mas acabou de fato? Se a gente parar para pensar, a herança perdura até hoje. Como? Nos quadrinhos, nos games. Então, a gente vê ainda muito esse estilo, né? Um dos personagens que mostra bem isso é o Batman. Outro também, o Corcunda de Notre Dame, o Drácula, os vampiros, quando nós temos filmes aí de vampiros, também conseguimos ver. Por quê? Porque eles se escondem nas sombras, nas catacumbas, nas catedrais, então a gente consegue ainda ver essa arte. Nós temos o arco ogival, então na Idade Média, o arco ogival ou arco em ogiva possibilitou a elevação da flecha, a altura dos arcos, permitindo ao mesmo tempo suportar melhor as cargas a que estavam sujeitos. Então, na arquitetura gótica, vamos encontrar a utilização deste arco nos monumentos, imprimindo-lhes características de verticalidade. Então, lembra que eu falei o que eles usavam? Os materiais mais leves. E aí, o que isso ia, né, permitir? Que eles conseguissem fazer edificações muito mais altas, bem mais iluminadas e, consequentemente, eles iam conseguir decorar mais, ó, porque tem um espaço muito mais amplo. Nós vemos também que na arte gótica os vitrais chamavam muita atenção, o destaque era grande. Então, o que são os vitrais? São pedaços coloridos de vidro unidos por chumbo e tinham como objetivo emocionar o espectador e ensiná-lo sobre a religião católica. Então, nós conseguimos ver aqui, ó, as figuras principais da igreja, os santos e santas de Deus, trechos bíblicos. Então, eles utilizavam isso para ensinar, como se eles fossem catequizar, tá bom, gente? Então, usado nas janelas da catedrais, serviu para iluminar o interior da igreja e narrar histórias bíblicas para os que não sabiam ler. E aí a gente tem aqui na nossa cidade um exemplo de vitral. Então, lá na Igreja Matriz do Guarujá, Igreja Católica, a gente consegue ver exemplos aí de vitrais. Fora isso, nós temos aí, ó, o que é de fato, e isso também vai cair em atividade. Tira print. Vitral é uma composição plástica figurativa ou não figurativa. Então, vamos lembrar, a arte figurativa é aquela que eu olho, sei exatamente o que ela representa. E a não figurativa, às vezes, não tem forma definida, é como se fosse uma arte abstrata, feita com pedaços de vidros coloridos e translúcidos, unidos por uma armação de chumbo e contornos de ferro. Os vitrais são empregados sobretudo em igrejas e em construções góticas com finalidades decorativa e ilustrativa. Os vitrais tiveram seu apogeu no século XIII, nas catedrais góticas. Tendo florescido na Europa durante a Idade Média, os vitrais foram amplamente utilizados na ornamentação de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que por eles penetravam conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado pelas imagens retratadas, em sua maioria cenas religiosas. Adicionalmente, serviam como recursos didáticos para a instrução do catolicismo a uma população analfabeta. Agora vamos pensar aí, gente, como é que as pessoas que não sabiam ler e escrever poderiam participar mais ativamente dos ensinamentos católicos? Vocês não acham que a imagem faz toda a diferença? E vocês sabiam que tem algumas características interessantes? Então, além de decorar, né, toda a igreja com estátuas de pessoas comuns, santos, de guerreiros, de monstros, nós também percebemos que na sua pintura, conforme eles pintavam a auréola, tinha um significado diferente. Vocês sabiam
que quando eles colocavam, vai lá, uma cruz atrás de um personagem, era representado pelos seres da Santíssima Trindade. E aí, no caso, temos Jesus. Quando eles faziam um triângulo atrás da imagem, representavam Deus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eles colocavam uma auréola redonda, representava o quê? Maria, os santos, os anjos. Quando eles faziam um quadrado, era porque eles estavam representando alguém ainda vivo, né? E por capricho de alguns artistas, eles faziam a forma hexagonal, aí era só para destacar mesmo, mas eu acho super interessante que é uma arte muito rica nos detalhes. Então, vamos lá. Olha só, gente, os detalhes dessa catedral. Presta atenção nos vitrais. Perceberam a altura também dessa construção? Espetáculo, né, gente? Olha essa. O que vocês acham aí? Gostaram dessa arte? E nós continuamos usando esse estilo gótico, né? Nós conseguimos ver isso quando a gente cria rosáceas, quando a gente cria mandalas, a gente vai utilizando aí essa forma gótica. Olha aí, ó, que bacana. Olha aí a igreja aqui do centro do Guarujá. Eu falei para vocês que ela tem aqui, ó, os vitrais. Então, para quem já foi lá e conhece, aqui, ó, nos vidros laterais, nós conseguimos visualizar aí os vitrais, tá bom? Que remete lá à arte gótica. Então, remete ao quê? Aos antepassados, lá, à época dos arranha-céus, que surgiram aí essas técnicas. E aí, também, fato marcante da arte gótica é as estruturas pontiagudas, né? Não podemos esquecer. As janelas eram muito altas e muito decoradas. Nós temos também, ó, exemplos dessa arte nos dias atuais. E aí nós conseguimos ver imagens feitas no vidro, usando vitral, só que esse vitral é feita com uma tinta específica, tá bom? E aí dá esse efeito maravilhoso. Nós temos aí as rosáceas. Então, uma rosácea é um conjunto de vitrais disposto em uma forma circular, muito utilizado no estilo gótico. Olha só essa. E aqui nós também temos a rosácea, só que vista do lado de fora. Temos escultura gótica. Então, lembra que eu falei que tem muitas estátuas, muitas esculturas aí de santos, de pessoas comuns também. Mas se destacam aí alguns santos, alguns guerreiros, e em algumas até alguns monstros. Principais características da escultura gótica, que é vinculada à arquitetura, à verticalidade, à ilustração dos ensinamentos e às gárgulas. E aí, o que são essas gárgulas? São estátuas em forma de pássaros monstruosos que eram esculpidos para disfarçar os canos por onde escoava a água da chuva dos telhados, chamado de gárgulas. Ó, presta atenção. Muitas eram colocadas na forma horizontal. Por quê? Para escoar toda a água que ficava lá nos canos, tá bom? Aí nós temos o termo que se origina do francês gargotile, originado de gargalo ou garganta, em latim gurgulho, gula. Palavras similares derivam da raiz gar, engolir. A palavra representa o gorgulhante som da água, em italiano docione, em alemão austus.
Se eu pronunciei errado, gente, não sei alemão, hein? Vamos lá. Olha aqui o exemplo da água saindo. Aí está congelado, mas dá para ver bem. Olha lá a posição da estátua na horizontal. Nós temos aí mais exemplos de estátuas. E aí a pintura gótica. Lembra que eu falei da auréola? Olha a forma com que ela está. Essa aqui está representando o quê? Os santos e os anjos. Olha lá. Perceberam? Toda vez que tem a auréola redonda, são santos e anjos. Aí nós temos as principais características da pintura, que é a profundidade, iluminuras e o realismo. Quando a gente fala da profundidade, nós estamos falando da perspectiva. Quando a gente fala das iluminuras, são as letras que eram bem desenhadas, trabalhadas, coloridas, e o realismo é aquilo que eu enxergo, certo? Então, é a realidade de acordo com como ela é. Nós temos aí imagens disso. Olha lá, adoração dos Reis Magos. Então, a cena, conforme foi contada na Bíblia, né? Olha lá. Isso já é mais atual, mas também remete a esse período. Aí, o que são as iluminuras? Lembra que eu comentei? Olha as letras desenhadas. A iluminura ilustrava os livros manuscritos. Podia ser simplesmente decorativa, como os motivos florais, geométricos e animalistas, ou narrativa, como as cenas. Geralmente, decorava as letras capitais. E olha aí, o desenho das letras. Então, presta atenção, totalmente desenhadas. Nós temos aí a Catedral da Sé, esse aqui, ó, a gente pode ver a altura aí, ó, em que ela se encontra da arquitetura. Nós podemos ver os arcos em ogivas, nós podemos ver a rosácea, então representa aí a arte gótica. Temos aí mais exemplos, olha aí. Olha só, gente, que lindo. Então, através das imagens, a gente já consegue ver as características marcantes. Então, se cair, por exemplo, em um exercício, observe a imagem e encontre, né, qual é o período em que se destaca. Qual seria? Qual é a arte que ela representa? A arte gótica. Como é que eu sei isso? Olha a rosácea, olha os vitrais, olha as estátuas e a altura disso. Então, tem que prestar atenção aí nos detalhes, tá bom? E aí, o que ficou marcado? Qual é o principal ponto da arte gótica? Então, são as esculturas, que está vinculada com a arquitetura, verticalidade, as gárgulas. Então, são aquelas estátuas para escoar a água, a ilustração dos ensinamentos. Então, como é que eles utilizavam? Para ensinar aqueles que não sabiam ler e escrever. Então, através das imagens, eles conseguiam passar esse ensinamento. Nós temos a profundidade, o realismo, nós temos a pintura, nós temos os arcos ogivais, a verticalidade, as rosáceas, o vitral e a arquitetura. Deixa eu abrir aqui o bate-papo que eu fechei, mas já vou abrir. Eu volto já, gente. A Juliana pediu para eu voltar, eu volto já, mas deixa eu dar continuidade, porque eu vou passar aí um exercício, e aí eu ensino o exercício e volto lá, tá bom, Juliana? Combinado? Então, vamos lá. Isso aí é interessante tirar o print, porque se eu perguntar quais são as características principais, ó, tá resumido aí nesse slide. Então, vamos lá. Resumidíssimo nesse slide. Tudo que eu falei está aí, tá bom? Não pode esquecer também que ela é uma arte posterior à arte românica, hein? E que período? Na Baixa Idade Média.
Aí alguns falam, ai, professora, por que quando a gente fala aí do gótico, a gente vê as pessoas, né, com roupas escuras? Aí o que acontece? Quando a gente vai falar sobre isso, a gente fala de um sinônimo de um ambiente escuro, maléfico, com atmosfera medonha. Por que isso? Porque quando a gente fala aí das alturas, né, dessas construções e das catacumbas, das catedrais, ali ficavam os personagens escondidos, principalmente nos desenhos. Quem já pensa aí no Batman, ele fica onde escondido? Quando a gente fala do Drácula, ele se esconde aonde? Então as pessoas acabaram unindo uma coisa a outra. E aí falam desse ambiente escuro. Bom, sabendo de tudo isso, então a gente falou aí sobre a verticalidade, as rosáceas, o vitral. Nós vamos agora para a atividade do dia. E vocês vão criar uma rosácea. Então vamos lá. Eu quero que vocês primeiro copiem, tá? O que é para fazer. E aí vocês vão criar aí a rosácea de vocês. Então escreve aí, ó. Agora que você aprendeu sobre arte gótica, crie uma rosácea. Professora, como é que nós vamos fazer isso? Tem uma forma super simples de fazer isso, tá bom? Eu vou recortar uma folha aqui para que vocês saibam como fazer de uma forma super simples. Então, eu vou pegar uma folha, enquanto isso vocês vão se preparando aí para fazer o de vocês, tá bom? Só um minutinho para eu pegar a folha que está aqui do lado. Então, vamos lá. Ó, gente, desculpa é que a folhinha ficou aqui do lado e acabou caindo. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha folha branca. Vocês podem retirar aí uma folha do caderno ou então pega uma sulfite. Eu vou ensinar uma forma simples, tá bom? Então, vamos lá. Você quer a parte da rosácea, Juliana? Peraí. Eu vou voltar um pouquinho, gente, para mostrar para ela lá a parte da rosácea. A parte que está escrita que você quer... Então, aí tá aí a explicação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Peguei uma folha, vou pegar o compasso ou algo que seja um círculo e possa me auxiliar no momento. Vou desenhar aí, tá bom? Não precisa ser muito grande. Faço o círculo. Olha lá. Eu fiz um círculo. Eu vou recortar esse círculo. Então, vou recortar. Corta aí, gente. Isso é uma forma simples de criar a nossa rosácea, tá bom? Existe outra forma? Posso fazer direto? Pode. Mas por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu vou dobrar e vai ficar dividido certinho. Então, eu acabo ganhando tempo. Então, olha lá. Eu tenho um círculo, dobra ao meio, uma vez, dobra ao meio novamente, sempre ao lado redondo para cima, vou dobrar novamente. Ao abrir, eu já percebo que ficaram partes iguais, ó. Então, vamos lá, de novo. Eu dobrei ao meio uma, duas, três vezes, sempre o arco para cima. Agora, eu vou começar a desenhar. Então, em uma das partes, eu vou destacar a parte para vocês entenderem, mas aí vocês vão fazendo aí com calma. Em uma das partes, ó, eu destaquei com lápis para vocês entenderem. Eu vou criar aí o que eu quiser. Aí eu quero fazer na parte de baixo um coração. Então, eu faço só a parte de cima, ó. Tá? Ah, professora, agora eu quero fazer uns círculos. Faço círculos. Depois eu quero fazer linhas. Pode? Pode.
Olha só. E aí, você tem uma base para tudo que você vai fazer. Tudo que você fez aqui, você vai fazer no outro pedaço, e no outro, e no outro. Quando você terminar, você vai ter aí uma rosácea simétrica, todas as partes iguais, ok? E depois, o que vocês têm que fazer? Vocês precisam pintar tudo muito colorido, porque é o que representam aí a rosácea. A folha está dobrada? Sim, ó, eu fiz o círculo, eu usei só metade, tá? Fiz um círculo, depois eu recortei, aí eu dobrei, eu fui dobrando. Dobrei uma vez, ficou o arco em cima. Dobrei 2 vezes, ficou o arco em cima. Dobrei 3 vezes. Por quê? Vão ficar, ó, quando eu abrir, 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou fazer o desenho que eu quiser na primeira parte. Nos demais, eu vou copiar igualzinho. Então, eu vou concluindo o meu aqui e vocês vão fazendo de vocês aí. E aí vocês podem ir me mostrando, tá bom? Eu vou abrir, vou colocar vocês comigo. Que aí vocês podem ir abrindo para a gente fazer em conjunto. Se surgir dúvida, eu posso ajudá-los. Então, vai abrindo as câmeras, gente. Vamos participar. Vamos lá? Cadê os meus amigos que sempre abrem aí para fazer atividade junto? Bom, olha lá, ó. E aí eu vou completando, tá vendo? Vai ficando igualzinho. Tem vários modelos de rosácea. Cada um cria do jeito que achar melhor. Então, o que eu vou fazer? Olha lá, vou colocar nos exemplos. Que aí facilita para vocês, né, terem essa visão. Olha lá, vários exemplos. Então, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Nós temos aqui os desenhos, assim como nós temos aqui, ó, feita no CD. Olha que bacana. A mesma forma, foi feita a rosácea e depois eles pintaram. Então, eu estou aqui adiantando o meu, já mostro para vocês. E vai fazendo aí. Quando vocês terminarem, se quiserem me mostrar, ficarei muito feliz. E não esqueçam que vocês têm que mandar para mim no meu e-mail. Estou montando uma pasta com atividades da turma. E assim que eu tiver montado tudo, que eu estou indo por turma, eu mostro para vocês, a gente compartilha aí como ficaram essas atividades. Então, professora, eu mandei, você ainda não visualizou, então presta atenção, estou montando por turmas, quando eu acabo uma eu já vou para outra, tá bom? E aí eu estou fazendo, olha lá, já está quase completa. Vamos fazendo aí enquanto eu faço a minha. Qualquer dúvida, manda aí no bate-papo, gente. Se quiser tirar print de mais alguma página que vocês não tiraram, vai falando aí que eu vou voltando o slide. Bom, olha lá como está ficando. Dá para ver? Oi, Eduarda, conseguiu fazer? Tá ficando bacana. Muito bem, Renato. Deixa eu colocar aqui vocês comigo, fica mais fácil. Que aí eu visualizo. Muito bem. Agora sim, quando for pintar, nós estamos fazendo aí uma rosácea simétrica. Então, todos os lados iguais. O que você pintar num pedacinho, você pinta igual no outro, tá bom? Combinado? Muito
bem, Renato, parabéns. Eu adoro ver essas atividades, gente. Isso mesmo. Você anotou aí as principais características? Renato, abre aí teu áudio, por favor. Abre aí para a gente conversar. Agora eu consegui abrir. Eu tirei Você foto, professora. tirou muito bem, porque nós vamos ter uma atividade e você vai precisar desses dados, tá bom? Mais alguém fez? Eu vi que mais alguém mostrou. Quem foi? Foi a Eduarda? Vamos lá, gente, ó. Depois que desenhar tudo, vocês precisam pintar, tá bom? O mais colorido possível, igualzinho eu mostrei. Então, não vamos esquecer também que esse estilo durou até o fim da Idade Média. Mas as heranças deixaram marca até hoje, né? A gente vê bastante isso nas histórias em quadrinhos, nos games, em alguns livros e também em muitas esculturas. Vamos lá. Estão conseguindo aí? Vamos lá. E agora eu vou pintar o meu bem colorido. Vocês vão pintando de vocês. Então, os recursos que eu tenho aqui, eu vou usar lápis de cor, mas vocês podem usar canetinha, tá bom? O que vocês acharem melhor. Legal também, gente, é depois que vocês terminarem, vocês pintarem tudo, passar cola transparente por cima, todinha, a rosácea, e esperar secar. Vocês vão ver que ela fica parecendo que está envernizada, fica muito legal. E aí cola no caderno. Eu estou pintando aqui, usando cores vibrantes. Tudo que eu estou pintando em um lado, eu estou pintando no outro, ó. Tá? Comecei aí pelas bolinhas. E vamos concluindo a atividade. Se tiver dúvida, ainda dá tempo de mandar aí no bate-papo. Lembrando que assim que vocês terminarem, vai me enviando aí no e-mail. Se vocês perceberem que eu ainda não visualizei, é porque eu estou montando a pasta turma por turma, combinado? Mas logo, logo a de vocês vai estar prontinha aí, eu compartilho com vocês. Então, vamos lá. Estou aqui, ó, já terminando meus pontinhos. Espero que vocês estejam gostando. Você não tem o meu e-mail? Vou mandar de novo, então. Peraí. Espero que dê tempo, porque já estamos no final, né? Peraí. Vejam aí se vocês receberam. Conseguiram? Todos receberam? De nada. Compartilhe aí a arte de vocês, tá bom? Eu vou falar para vocês que eu adoro ver os trabalhos. De nada. Ó, eu tô aqui pintando para tentar mostrar para vocês, mas nosso tempo está se esgotando. Então, vão pintando aí, terminem com calma. Na dúvida, dá uma pesquisada ou assiste essa aula que foi gravada, tá bom? E vai terminando aí todos os elementos. Muito bem, Eduarda. Isso aí, parabéns. Gente, eu acredito que seja uma técnica bem legal, bem relaxante. Dá para vocês aí se divertirem na hora de fazer aí a rosácea e na hora de pintar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de me enviar aí essas atividades. Ó, um beijo grande para vocês e um excelente final de semana.
Não vejo a hora de vê-los, sabia? Tô com muita saudade, principalmente dessa turma. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijos, Eduarda.